Apocalipse, capítulo 2, versículo 15 diz: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Doutrina do nicolaísmo eu também aborreço. Irineu não era pastor. Apocalipse capítulo 2 verso 8 diz: ao anjo, não diz ao pastor da igreja tal. Amém? Amém. Não, ao anjo daquela igreja. Assim diz o Senhor, ao anjo mensageiro. A pessoa pode ter um pastorado, uma igreja local. Talvez ele tenha uma igreja local que ele comande, mas se ele for profeta, a sua mensagem ela é mundial. Agora, como pastor, não pode ser mundial, tem que ser local. Se for mundial, é nicolaísmo. Preste bem atenção, como profeta pode ser uma mensagem mundial, mas como pastor, se ele for mundialmente sobre outros, é nicolaísmo. Bora ver? O esquema de Satanás. Mobrano diz assim, vou ler da página 77 em diante disso. Voltando ao seu próprio vômito. Voltar ao próprio vômito é quando você vomita uma coisa e depois volta. O apóstolo Pedro diz isso. O cachorro volta, o cão volta ao seu próprio vômito e o porco ao lavador sujo de lama. Você pregou contra uma coisa, aí agora você volta de novo para aquilo. A igreja corporativa nunca aprendeu esta lição da escritura nem da história. Cada vez que Deus concede uma visitação do Espírito Santo e o povo se liberta após algum tempo, eles se amarram diretamente de volta à própria coisa da qual saíram. E nós não tem 8 anos que saímos do nicolaísmo de Goiânia. E agora estamos voltando à mesma coisa, colocando um homem sobre os outros pastores, como se ele fosse um mensageiro paralelo com a mensagem do irmão Branco. Isto é voltar ao próprio vômito. Quando Lutero saiu do catolicismo, o povo permaneceu livre por um tempo, mas quando ele morreu, as pessoas simplesmente organizaram o que achavam que ele cria e estabeleceram seus próprios credos e ideias e repudiaram qualquer um que dissesse contrário ao que dizia. Quer dizer, se eu creio na imposição de mãos, na oração pelos enfermos, está na palavra, meu ministério é independente, é local, ninguém tem que se meter nisso. Eu provo na Bíblia que estou correto. Aí um outro lá diz, você não pode fazer isso senão você está fora do padrão lá de Franca. É nicolaísmo. É nicolaísmo, se submeter ao padrão de outro homem. Mas você tem que crer na doutrina de uma só pessoa. Creio do jeito que está na mensagem. Uma só pessoa, profeta. Não, você tem que crer que é pastor porque você tem que estar no padrão. Aí não. Aí é nicolaísmo. Cremos na doutrina de um só indivíduo, que Deus use um profeta para cada era. Amém? Isso nós cremos. Se vir do jeito que está na mensagem na Bíblia, nós cremos. Você me acredita que teve um que teve coragem? Eu não pensei que ele tivesse essa coragem. Quarta-feira, na reunião que nós tivemos ali, teve um pastor que teve a coragem de puxar São João capítulo 10, verso 16 e dizer que aquilo ali é o pastor Osmar, onde Jesus diz, ainda tem outras ovelhas que não são deste rebanho, convém que eu vá apacentá-la, e então haverá um só pastor e um só rebanho. O indivíduo ter coragem de dizer que aquilo ali é o pastor Osmar. Isso é anticristo. O versículo está falando de Jesus. Amém. É Jesus. Amém. E logo, se Jesus vai ser pastor dos 2 rebanhos, ainda tem outras ovelhas que não são desse rebanho. Ele é pastor dos 2 rebanhos, do gentio e do judeu. O pastor Osmar não é pastor dos 2 rebanhos. Ele é pastor, se mesmo que fosse um pastor mundial, teria que ser só dos gentios. E aquele versículo fala que aquele ali é pastor dos 2 rebanhos, do gentio e dos judeus. Eu não acreditei quando foi lida essa escritura dizendo que aquilo ali era o ministério do pastor Osmar.
Vem uma tristeza na alma de ver homens que se dizem revelados caindo da palavra deste jeito. E mais, os 144 mil assinalados são judeus e ainda não entraram. E Jesus diz: haverá um só pastor e um só rebanho. Os 144 mil tem que entrar primeiro para formar um só rebanho. E eles não entraram, só vão entrar depois da guerra do Armagedon. Isso é anticristo, é alguém querendo dizer que é Cristo. Porque o Mombrana foi o último profeta. O próximo que vem depois de Mombrana é Jesus. Se vier outro mensageiro depois de Mombrana, tem que ser Jesus. Portanto, nós temos que voltar para a Bíblia, que diz que Deus usa um só profeta e opera no quintuplo de Efésios. Aí fica correto, fica do jeito que está na Bíblia. Que os pastores do quintuplo de Efésios, que tem a revelação, cada um com seu ministério local, pregando a mesma coisa. Deus levantou Pedro e disse: pastoreia as minhas ovelhinhas. E Pedro foi pastorear as ovelhinhas. Aí você diz: viu? Pedro era sozinho. Depois Pedro foi, Paulo ia no caminho de Damasco, Deus derrubou ele do cavalo e disse: agora tu vai pastorear os gentios e a casa de Israel. Atos 9, verso 15. Aí Paulo passou 15 anos sem ver os apóstolos. 15 anos. Aí no dia que eles se encontraram, Pedro disse: Paulo, e não é que a gente prega a mesma coisa sem a gente nunca ter se visto? Não tinha CD para mandar, não. Eu queria ler isso aqui para vocês verem aqui como é que eu estou querendo mostrar para vocês que Paulo não se submeteu ao concílio de Jerusalém. Eu vi isso aqui na mensagem. Eu vou tentar ver se eu acho para vocês. Está aqui, página 58 da mensagem Era de Efésios, livro Exposição das Sete Eras. 1 Coríntios 14, 36, 37. Porventura não saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, diz Paulo. Aí o Mombrana diz: note que Paulo não estava organizado, mas era guiado pelo Espírito, como quando Deus impeliu Moisés para tirar Israel do Egito. Aí ele diz: o concílio de Jerusalém jamais enviou Paulo, nem teve qualquer poder ou jurisdição sobre ele. Mas aí, Paulo, tu tem que entender que Jesus disse para Pedro: pastoreia meus cordeirinhos, tu tem que ir atrás dele. Não, o evangelho que eu prego não aprendi de homem algum. Somente Deus operou e enviou a direção. Paulo não era dos homens, diz o Mombrana, mas de Deus. Gálatas 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou. Amém. Aí diz assim, Gálatas 2, 3, 5. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Quer dizer, constranger, que significa obrigar. Não obrigaram nós a circuncidar. Nós não ficamos debaixo de um padrão de outro irmão, de outra igreja. Não foi constrangido a circuncidar-se, isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Nós temos uma liberdade em Cristo Jesus aqui. Se nós quisermos orar pelos enfermos, nós oramos, isso é bíblico. O Mombrana orou até o dia 20 diante de sua morte. Amém. Nós temos liberdade de pregar também aqui. Aleluia. Nós colocamos CD se nós quisermos. Nós temos a liberdade, o ministério é livre. Nós não vamos se meter a servidão de ninguém. Daqui a pouco até os hinos. Daqui a pouco vai chegar um ponto que esses hinos aqui vocês têm que cantar só os hinos que nós mandamos de lá. E eu não gosto daqueles hinos paulistas, não. Eu não gosto daqueles hinos goiano de negócio de duas vozes, não, de sertanejo, não. Eu gosto mesmo de ver assim, ó, a único que é digno de receber. Eu gosto de hino paraense. Eu não gosto de estilo de forró, mas eu gosto de coisa nossa daqui. A gente tem o direito de gostar do que é nosso. Eu gosto de cantar hinos que eu acho bonito. Amém. E que eu sinto que o Espírito Santo se agrada. Amém. Agora, eu deixar de cantar os meus hinos, ou me submeter a uma coisa feia daquela,
Uns hinos feios daquele. Verdade. Sabe por que vem de uma outra igreja? Não vou me submeter. Aqui quem manda é o Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo é quem governa esse ministério. Agora quero que você entenda que você é livre. Não pense com isso, o está proibindo nós ir para a internet. Não, você é livre, vá. Mas eu estou dizendo, o meu ministério aqui não se submeterá. Porque se submeter é nicolaísmo. Amém. Agora, se você vê que está errado e quiser vir inventar alguma coisa, venha, que eu vou lhe dizer onde está o erro. Porque é uma responsabilidade que nós temos aqui, irmão Brandice. Tem pessoas penduradas no que você está dizendo. Se você diz que não existe mais cura divina hoje, as pessoas acreditam nisso, porque veio de você. Amém. Mas a Bíblia não diz isso. Se você diz que é um só pastor hoje, as pessoas acreditam em você, porque está vindo de você. Mas você tem que entender que se falar que é um só pastor, tem que ser Jesus Cristo. Se for outro, é anticristo. Amém? Amém. Veja bem. Aí ele diz assim: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Quer dizer, o constrangido quer dizer obrigado. Quer dizer, olha, Paulo está dizendo, Pedro não obrigou nós a circuncidar, a botar nós na servidão dele. Isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais não ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. Paulo disse, não, nós fomos lá, aí aqueles irmãos lá queriam fazer nós circuncidar, porque o evangelho pregado aos judeus, Pedro, todos eles criam na circuncisão, que tinha que circuncidar. Paulo disse, não, nós somos gentios, nós temos nossa liberdade em Cristo. E eles não obrigaram, não. E Paulo não se submeteu à servidão, não. Agora, quero ler isso aqui, o esquema de Satanás. Olha o esquema. Põe a palavra de lado e nega a operação do Espírito de Deus. Não está nem aí. Não está nem aí se o irmão Brano orava pelos enfermos, mesmo quando tinha a terceira puxada. Não está nem aí para isso. Não está nem aí se Tiago diz que é para impor as mãos e orar. Não está nem aí se Marcos 16, verso 9 diz que é impor a mão. Não está nem aí. Simplesmente não é para pôr a mão, vocês têm que ficar debaixo da servidão. Esse é o esquema de Satanás. Põe a palavra de lado e nega a operação do Espírito de Deus, subjugam os leigos e tornam impossível aos leigos adorar a Deus, a menos que venham através deles ou de seus padrões. Qualquer outra terceira puxada por aí que não vier de Franca, eles dizem é pirata. Pirata. Subjugam os leigos a não crer mais em nada que a palavra de Deus diz, a não ser se vier do padrão deles. Está errado, irmãos. Eu só me levantei contra isso porque vi que estava errado. Eu encarei aqueles pastores lá em Belém quarta-feira e disse, vocês estão errados. Amém. E alguém disse, se você só está falando isso porque o pastor Osmar não está aqui, quando ele vier aqui eu vou falar na cara dele, você está errado. Só se ele não vier aqui, mas se ele vier aqui em Bragança, eu vou dizer, está errado. Amém. Ai, você é Coré. Pedro era um homem cheio do Espírito Santo, a ponto que Ananias e Safira mentiram para ele e caíram morto na frente dele. Mas no dia que ele errou, comia com os gentios. Aí comia na mesma mesa com os gentios, os irmãos gentios ali e tal, aquele irmão é grego, aquele irmão é da Capadócia e tal, comia tudo junto. Era uma festa, Pedro no meio e Paulo só observando. Aí quando foi um dia, olha, o irmão de Jesus, Tiago era irmão de Jesus. Tiago está vindo aí com alguns irmãos. Quando Pedro soube que Tiago está vindo, quando Tiago chegou, Pedro ficou de longe. Aí os irmãos gentios falaram, vem irmão Pedro, você vem comer com nós. Não, eu não como com gentio. Aí Paulo disse, vem cá, quando Tiago não estava aqui, tu comia com os irmãos gentios. E agora, o que está acontecendo contigo? Chamou duramente Pedro a repreensão na cara. Alguém podia dizer assim, olha, cuidado Paulo, esse homem aí, Ananias e Safira foram mentir para ele e morreram. Paulo dizia, eu não estou mentindo não, estou falando a verdade. Eu não sou Coré não. Está errado Pedro. Sabe o que Pedro fez?
Será que Pedro disse assim: olha, cuidado que eu sou o único pastor, cuidado que eu sou o único homem que Deus usa? Pedro não fez isso. Pedro baixou sua cabeça e se arrependeu, porque estava errado. Se você tiver o Espírito Santo, você vai baixar a cabeça e vai voltar atrás. E vai pedir perdão por ter dito que a Bíblia diz em Efésios 4, 5 e 6 que é uma só fé, um só batismo, um só Senhor e um só pastor. Porque Eva acrescentou somente o N, o A, o O e o tio, e isso jogou toda a raça humana no inferno, no pecado. Mas esta mensagem do só pastor não tirou só 3 letras e um tio, não. Tirou aumentou uma frase completa. Um só Senhor, um só batismo, um só Espírito e um só pastor. A palavra um só pastor acrescentada em Efésios 4, 5. Se tiver o Espírito Santo, vai retirar isso. Amém. Mas se não tiver, não volta atrás, porque não dará o braço a torcer. Nós temos aqui o pastor Moura. Uma vez ele subiu nesse púlpito e ele disse assim: olha, vocês têm que entender que aquele corpo de Jesus Cristo, ele recebeu um novo corpo quando ressuscitou. Ele diz assim: aquele corpo lá apodreceu na sepultura, ele subiu para o céu com o novo corpo. E ele falou isso empolgado, e a igreja glorificou, nem prestou atenção. Aí falou isso no domingo, quando foi na terça-feira, ele chegou aqui: igreja, eu quero pedir perdão, um erro que eu cometi. Eu disse que aquele corpo de Jesus apodreceu na sepultura. Não, a Bíblia diz que as mulheres acharam só o lençol. Desculpa, eu errei. Ele ressuscitou, o corpo subiu, o corpo ressuscitou. Um homem que tem o Espírito Santo faz assim, ele volta atrás. E eu lhe digo, o que aconteceu? Passamos a respeitar ainda mais o pastor Moura. Quando um pastor erra e volta atrás, a igreja passa a respeitar ainda mais, a confiar ainda mais nele. Porque diz: o nosso pastor, quando ele erra, ele volta atrás. Então pode depositar confiança nele. Se ele errar, ele volta atrás. Mas aquele que erra e não volta atrás, aí você não confia mais. Amém? Então, irmãos,